verdadeiramente Ele é escudo para aquele que nele crê. Vamos orar. Amado Deus, nós exaltamos o Teu nome por esse privilégio que temos de estar nesta manhã na casa do Senhor. Ó Deus, nós oferecemos ao Senhor a nossa vida. Ó Deus, nós oferecemos os nossos bens, nossos recursos, todo o nosso tempo, pois tudo pertence a Ti. E nós, com alegria, expressamos a nossa gratidão pelo privilégio de dar e de ofertar a nossa vida. Que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome possa ser engrandecido através do nosso viver. Abençoa, Deus, a Tua igreja nesta manhã. Abençoa, ó Deus, esse momento que vamos estar meditando na Tua palavra. Abre o nosso entendimento e dá-nos assim, pois, a Tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos para ler comigo aqui Mateus capítulo 6, versos 22 e 23 para nossa reflexão. Glória a Deus. É uma bênção a gente ouvir, né, as coisas que Deus tem feito na vida dos irmãos. E nesse tempo agora que a gente está desfrutando um período de férias, é gostoso a gente estar na comunhão. Eu espero ainda poder, o tempo que ainda nós temos ainda de janeiro e fevereiro, ainda desfrutar mais momentos junto com os irmãos, aproveitando esse tempo de comunhão. É muito bom. O texto da palavra diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grandes trevas serão. Que Deus nos abençoe, irmãos, através da sua palavra. A igreja pode se sentar. Eu quero meditar com vocês nesta manhã sobre esse tema, né, onde nós temos colocado os nossos olhos. E como nós observamos aquilo que nós estamos olhando. O que nos chama atenção, o que isso mexe conosco lá dentro do nosso interior. Aqui Jesus ele está falando e dando um alerta, fala sobre a qualidade dos nossos olhos. Eu estou vendo aqui, algumas pessoas usam óculos, que nem eu. Eu uso lente, né? Às vezes eu preciso usar um óculos também para ajudar na leitura. É porque a qualidade da minha visão, a qualidade da nossa visão não está tão boa assim. Porque, por mim, no dia que eu experimentei a lente de contato, meus irmãos, que alegria eu poder ver os meus olhos. Eu não conseguia ver, olhando no espelho, olhar nos meus olhos. Eu conseguia, assim, me perceber claramente. Porque esses óculos multifocais, você coloca o óculos, aí se você está numa certa distância, se eu quero olhar para os meus próprios olhos, tem uma lente aqui, que às vezes tem lente que tem antirreflexo, não dá reflexo, mas a maior parte dá reflexo, você não consegue se ver claramente. E se você desvia um pouco para baixo, um pouco para cima os seus olhos, muda o grau, aí altera tudo. Mas quando eu coloquei a lente de contato, eu coloquei uma lente na vista, e eu olhei e consegui me ver claramente, assim, eu pensei, não quero outra coisa, por isso que eu ando mais agora com lente de contato, porque é muito bom. Mas não é fácil, não foi fácil fazer a adaptação, porque também quem às vezes vai só chegar a mão assim perto do olho, você já fechou o olho, porque não é assim muito simples. Mas a gente vai se adaptando, e o que isso mostra? Que dependendo da qualidade da nossa visão, nós vamos enxergar melhor ou pior. E a questão aqui que Jesus se refere nessa passagem não diz respeito ao grau de você ver uma coisa bem ou mal, mas o mal ou o bem aqui está se referindo à forma como você interpreta aquilo que você está vendo. Às vezes nós colocamos os nossos olhos numa coisa
e vou trazer aqui o exemplo clássico, né, que nos mostra na palavra, sobre os espias que entraram dentro da terra, lá na terra prometida, que na época que Israel estava saindo do cativeiro egípcio, eles colocaram seus olhos para espiar a terra. Foram ver, foram observar. E 12 dessas pessoas que estiveram lá viram de maneira diferente. Eles viram coisas diferentes? Não, viram as mesmas coisas. As mesmas coisas que Josué e Caleb viram na terra prometida, os outros espias também viram. Mas a forma como esses outros 10 enxergaram as coisas, eles viram lá que tinha realmente o que Deus prometeu, mas tinha outras coisas, tinha gigantes. E os gigantes, na visão deles, era o seguinte: vai ser difícil nós alcançarmos a vitória. Vai ser difícil nós conquistarmos esta terra. Então nós podemos, eu estou aqui olhando para os irmãos, eu estou olhando para você. Então a forma como eu estou olhando para você, eu posso ter uma, vamos dizer, interpretação ou dar uma outra visão. Dependendo se os meus olhos forem bons, eu vou olhar para cada um de vocês com esperança. Eu fiquei verdadeiramente muito feliz de ver aqui hoje pela manhã o Richard, a Juliana, Clara, ver a nossa irmã, a Isabela, ver a Cândida, ver o meu irmão ali, o Paulo, ver a sua esposa, a Belinha, ver a Rejane, né? Voltaram das férias aqui, agora está aqui participando conosco, ver a irmã Fátima, né? Como sempre, rosa e bonitinha, glória a Deus pela sua vida. Então, a gente olha assim para os irmãos e eu fico feliz de poder estar com vocês. Vocês, às vezes, quando as pessoas percebem isso, fica assim, às vezes, uma semana sem se ver, e principalmente uma semana tratando de situações difíceis, às vezes complicadas, quando a gente revê os irmãos, que alegria traz no coração. Mas eu poderia ter uma outra interpretação, olhar para os irmãos e ver assim: poxa, a irmã Rejane ficou tanto tempo fora da igreja, não veio aqui, não participou conosco e tal, e ter uma outra forma de ver a presença da Rejane, de olhar de uma outra maneira. E Jesus diz: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio terá luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grandes trevas serão. Então, hoje eu quero fazer aqui uma reflexão com você sobre essa maneira, a forma como nós olhamos as coisas que nós estamos vendo. Como nós observamos as coisas que estão ao nosso redor. A palavra de Deus está falando que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. É Ele que ilumina o nosso interior. Ele traz luz no nosso interior. O cego, por exemplo, ele não consegue ver as coisas, ele não consegue ver as cores das coisas, ele não consegue observar e ele imagina tudo isso que os seus olhos poderiam estar vendo. Ele não tem essa luz, mas ele faz de uma outra forma, através dos outros sentidos que tem o nosso corpo, né? Pelo tato, pelo ouvido, pelo sentir do olfato. Ele vai percebendo o ambiente onde ele está, e com a percepção do ambiente, ele vai trazendo, criando as imagens lá no seu cérebro. E por essa razão ele vai desfrutando de coisas boas ou ruins, dependendo da forma como ele está percebendo. Mas os nossos olhos é uma bênção. Você está feliz de enxergar? É muito bom a gente poder ver, é muito bom a gente poder olhar. E melhor ainda, quando esse olhar é um olhar do bem, é um olhar que consegue
captar alguma coisa que vai nos levantar, que vai nos fortalecer. Veja, o salmista, eu quero abrir com você Salmo 8, versículo 4. Eu quero trazer aqui alguns exemplos do salmista que trabalha essa questão do olhar e como nós também podemos trabalhar a questão do olhar. Às vezes nós ficamos rodeados de vários problemas e dificuldades, não só pelo que sentimos, mas também pelo que nós estamos vendo. Nós olhamos, vamos no supermercado, vemos o preço dos produtos e observamos que as coisas estão muito caras. Nós vamos num determinado lugar, ou até no lugar onde moramos, observamos às vezes uma confusão que nos inspira insegurança. Nós estamos às vezes num determinado ambiente onde há muita briga, discórdia, e que desmotiva você estar no meio daquele ambiente, porque você está olhando tudo aquilo dali e vendo muitos problemas, e você não consegue observar e perceber a graça de Deus, a ajuda do Senhor, a provisão que o Senhor pode trazer para a nossa vida. Veja como o salmista nos inspira aqui a tratar e cuidar dessa maneira. Como que nós podemos fazer? O salmista diz aqui no Salmo 8, verso 4, pergunta, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele se preocupes? Eu quero, assim, antes desse, ler um pouquinho, antes desse versículo, vamos no versículo 1, para a gente poder perceber tudo. Ó Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu puseste a tua glória nos céus. Verso 2. Da boca das crianças e dos recém-nascidos estabeleceste uma fortaleza contra os teus adversários, para pôr um fim ao inimigo e ao que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que dele te importes? Para a gente entender o contexto. Eu contei aqui outro dia a dificuldade que eu estava passando pela madrugada, com muita falta de ar. E eu fui para a varanda, não conseguia dormir. Ontem o Daniel estava passando por esse processo de recuperação, fica muito congestionado essa região aqui toda, e ele estava sentindo muita falta de ar. E nós, assim, sem saber o que mais a gente pode fazer. Então, eu e Miriam oramos por ele, pedimos a graça do Senhor. Ele já vem tomando a medicação que poderia ser tomada, então agora é esperar esse período da recuperação. E ali eu, numa ocasião que eu estava assim como ele, né, com muita falta de ar, não conseguia ficar deitado, eu fui para a varanda. Fui para a varanda e lá eu vi o dia raiar. Eu vi a luz da aurora. E enquanto eu estava lá, naquele momento ali na varanda da minha casa, eu fiquei observando os céus e vi como que é lindo a aurora, o nascer do sol. Alguém já parou para contemplar o nascer do sol? Que coisa maravilhosa! Tanto o nascer do sol como o pôr do sol. É coisa... A gente, assim, no grande centro não dá para ver muito bem, porque a gente fica, às vezes, no meio de um monte de prédios, de casa, e a gente não consegue ver direito. Mas num lugar, assim, no campo, ou num lugar alto, que você tenha a oportunidade, mesmo aqui na cidade do Rio de Janeiro, você Alto da Boa Vista, mas em alguns lugares até lá na praia. Na praia, por exemplo, na Barra, eu já tive a oportunidade de ver o pôr do sol, ainda não tive a oportunidade de ver o nascer do sol, né? Lá na Barra, eu tem que mudar aí para muito mais cedo para a praia, mas eu já vi o pôr do sol, é muito bonito. E nessa ocasião que eu estava com muita falta de ar, olhando e contemplando a luz da aurora nascendo, o Espírito de Deus começou a falar comigo.
A vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até chegar a ser dia perfeito. Eu falei assim, meu Deus, eu comecei, fiquei quebrantado, eu chorei na presença do Senhor. Deus aqueceu o meu coração, porque eu estava contemplando as obras da mão do Senhor. Veja aqui o que o salmista está dizendo. Quando eu olho para os céus e contemplo as obras das tuas mãos, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Irmãos, Deus tem um cuidado muito especial por cada um de nós. E nós precisamos parar em determinados momentos para contemplar as obras de Deus. Você levanta hoje de manhã, olha para o céu, tudo nublado. Que dia horrível, que dia feio. Porque você estava com expectativa no seu coração de ver ali, né, céu azul, talvez você tinha planos para fazer ao longo do dia. Sabe o que eu faço? Eu olho, começo a olhar as nuvens, e eu me lembro dos dizeres da palavra, que a voz do Senhor é como trovão. Imagina se agora estivesse tendo uma tempestade. Deus é maior do que todas estas coisas. Olha que quão perfeitas são as obras da mão do Senhor. Eu olho para um dia assim, graças a Deus, um refrigério no meio desse calor. Que coisa boa Deus está mandando essa garoa, né? Foi lá para a praia, como a Mara estava aqui falando, né? Os irmãos combinaram um momento lá de comunhão na praia, e aí de manhã o tempo estava assim, meio nem barro nem tijolo, né? Como se fala. Mas eles foram para a praia, caiu aquela garoazinha, daqui a pouco abriu aquele sol, e eles puderam aproveitar o momento de comunhão. Então, como nós olhamos e contemplamos as coisas, é uma boa oportunidade para vermos a mão do Senhor. No meio das situações, nós precisamos parar e imaginar que Deus é tremendo e poderoso. Quando o salmista estava contemplando os céus, ele falou assim, poxa, quem sou eu para Deus se importar comigo, diante da grandeza do seu poder, das maravilhas que ele fez? Mas ainda assim, ele se importa comigo. Ele se importa com você. Ele tem um cuidado, um carinho muito grande com cada um de vocês, porque ele é bom, ele é fiel. Vamos abrindo aí lá no Salmo 19, verso de 1 a 6. Quero ler aqui outra expressão do salmista. O olhar do salmista, né? Salmo 19, versículo de 1 a 6. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia profere essa mensagem a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso, sem palavras, não se ouve a sua voz. Contudo, a sua voz ressoou por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol. Este é como um noivo que sai da sua câmara nupcial, alegre como um valente, e lança-se em sua jornada. Sai de uma extremidade dos céus, a outra é o seu trajeto, até a outra, e nada escapa ao seu calor. Veja, o salmista, quando está contemplando as obras, né, da criação do Senhor, ele fala assim, os céus, as coisas que ele está vendo, declara as obras do Senhor. Eu vou fazer agora uma analogia com as coisas que Deus está fazendo nos nossos dias, e que nós precisamos parar para isso. Por exemplo, a cirurgia que o meu filho fez, o médico disse, está tudo perfeito. Não é somente a qualidade do cirurgião, mas é a graça de Deus, porque ele mesmo declarou, tudo podia dar errado. A nossa irmã Rosemary passou por um procedimento.
lá na rede pública não fazia o procedimento, mas Deus abriu as portas para ela. Deus concedeu a ela graça. Está aí hoje, se alegrando, feliz da vida pelos feitos do Senhor. Isso é o quê? As obras de Deus. Você já parou para pensar nas obras que Deus está fazendo na sua vida? Você já parou para refletir quão grandes coisas Deus tem realizado em seu favor? Isso é importante, amado. A gente olhar e perceber o agir de Deus. Fátima, eu sempre tenho dado muito glória a Deus pela sua vida. Quando eu olho aqui para esses jovens, esses adolescentes, eu glorifico muito a Deus pela obra que Deus tem realizado através da sua vida, através da Ediana, através do Rodrigo, porque vocês têm sido instrumento de bênçãos nas mãos do Senhor para abençoar a vida desses jovens. Jovens, eu gostaria até que vocês ficassem observando isso. Vocês podiam estar em qualquer outro lugar. Vocês estão aqui. Hoje, uma jovenzinha veio falar comigo: pastor, esse ano vai ter o passeio da igreja? Sim, agora é oficial. Todo dia 12 de outubro nós vamos fazer o nosso encontro de famílias. Aí ela falou assim: porque eu gostaria de ser batizado. Eu falei assim: louvado seja Deus, então vamos nos preparar para isso. Isso é obra de Deus. Não há outro senão Deus, irmãos. E nós precisamos ver nas pequenas coisas que Ele está fazendo na nossa vida que Ele está conosco, que Ele está agindo, que Ele está operando. Tem dificuldades? Tem. É como Jesus falou para os seus discípulos: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. O meu filho está passando por esse processo de recuperação. É difícil? É. Como é difícil o processo de espera, de aguardar, mas eu vejo todo dia uma melhora impressionante na vida dele. A recuperação. Eu já vi, irmãos, os quadros dessa cirurgia, é uma cirurgia chamada cirurgia ortognática. Se você for pesquisar como é que é uma cirurgia ortognática, como as pessoas ficam depois da cirurgia, e você olhar para o Daniel hoje, você vai ver assim: não, esse menino não passou por uma cirurgia ortognática. Pois é, sabe o que é isso? Obra de Deus. É a mão do Senhor. E nós precisamos perceber isso. Ah, mas você está cheio de dor, não estou conseguindo comer, está doendo aqui, está assim. Faz parte. Mas a gente pode, de uma forma, olhar com um olhar diferente e ver grandes coisas Deus tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres. Por isso nós estamos felizes. Salmista também, Salmo 121. Esse é muito conhecido, né? Salmo 121, verso 1 e 2. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista, contemplando, ele pega e olha para os montes. Quando a gente começa, irmãos, a contemplar as obras da criação de Deus, a gente vê como é impressionante os feitos do Senhor. Eu ouvi há poucos dias, há pouco tempo, tem mais ou menos questão de um mês, um servo de Deus falando num seminário lá na Universidade do Rio Grande do Norte, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse homem, assim, um servo do Senhor, discursando na faculdade, num debate, num tema sobre ciência e Deus, ou Deus e a ciência. E esse homem falou assim, mostrou através desse discurso dele, dessa palavra, desse debate que ele participou, propriedades da glória de Deus que não há nem como um ateu discordar de que Deus existe. Não há outra resposta, porque o ateu procura dizer que não existe Deus, tudo é a razão.
o mundo nasceu de uma grande explosão. E ele estava falando assim, eu vou aqui dar um exemplo e trocar em miúdos, você acreditar que o mundo que hoje nós vivemos nasceu do nada, seria como você imaginar que numa determinada tipografia, numa gráfica, houve uma explosão, voou aquelas letrinhas para tudo quanto é lado, e quando caíram, formou o que nós temos aqui, a Bíblia Sagrada. Numa grande explosão. Você acreditaria nisso? Seria uma loucura, né? Eu ouvi um outro autor comentando, crer que Deus não foi a mente criadora de tudo hoje que existe no universo, com toda a perfeição, seria como crer que houve essa explosão e nasceu uma grande obra, uma obra, por exemplo, do romance de Shakespeare. Como é que faria-se uma obra toda dessa nascendo do acaso? Não há. E hoje a própria ciência, né, reconhece que não existe um início se não houver uma mente inteligente, criadora, para fazer tudo com tanta perfeição e detalhe. Aí ele foi descendo às partes mais minúsculas. Ele falou assim, vou falar de uma ameba, que é um organismo vivo de uma célula só. Não é o nosso, né, que somos multicelulares. Então ele foi falando, numa ameba, tem isso, tem aquilo, tem isso. Ele foi falando das coisas que existem, a riqueza que existe dentro de uma célula. Como isso podia nascer do acaso? Isso é obra de Deus. E quando nós paramos para ver as obras de Deus, olhar e ver, contemplar essas coisas, nós ficamos assim realmente dizendo como salmista. Poxa, que é o homem para que dele te lembres? Porque Deus é tão tremendo e maravilhoso que no meio de tudo isso, Ele nos formou no ventre da nossa mãe. A Bíblia fala que Ele, lá quando nós estávamos ainda no ventre, Ele nos deu vida e foi cuidando de cada detalhe da nossa vida. Uma vez eu falei aqui, lá muitos anos atrás, no início da minha caminhada cristã, eu pensei, num período de muita luta, muita prova, eu disse, será que Deus realmente me ama? Às vezes nós somos tão ousados em dizer, né, que, poxa, Deus não tem cuidado de mim, Deus se esqueceu de mim, estou passando por isso, estou passando por aquilo, e aconteceu isso já comigo. Há muitos anos atrás eu estava nesse pensamento, será que Deus se importa realmente comigo? Será que Deus realmente me ama? E eu me lembrei, aliás, o Espírito de Deus me lembrou de uma história que minha mãe contou para mim. Quando ela estava grávida, ela caiu pelas escadas sentada. Quando eu nasci desacordado. Fiquei 24 horas num balão, numa incubadora, para receber oxigênio, porque eu nasci desacordado. Aí, nessa ocasião que eu estava dizendo isso, não sei realmente se o senhor se lembra de mim. Aí Deus me veio uma voz bem forte e audível, mas cheia de amor. Ele disse para mim, eu te amei desde o ventre da sua mãe. Porque lá no ventre ele já cuidava de mim. E eu nunca mais ousei dizer, Deus, será que o Senhor me ama? Porque eu tenho certeza que Deus me ama. Deus ama você. Deus se importa com você. Você pode, às vezes, não sentir, você pode não perceber, porque talvez os seus olhos não sejam tão bons assim, de olhar e ver a mão do Senhor cuidando de você. E vamos, amados, nesse dia, olhar para isso e ver de uma maneira diferente. Olhar e perceber que Deus é bom. As lutas são grandes, mas Deus é bom. Há problemas, mas Deus é bom. Deus está cuidando da gente. Deus está te fortalecendo. E ainda, eu quero ler com você o Hebreus capítulo 12, versículo 2. Mas é Hebreus 12, versículo 1 e 2. Portanto,
também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Tendo os olhos, observe aqui, irmãos, a importância de nós colocarmos os olhos naquilo que é bom. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Mas por que olhar para Jesus? Aqui agora já não está falando somente dos olhos naturais, mas está falando sobre os nossos olhos de sentido, os nossos olhos emocionais, os nossos olhos do pensamento. Colocar os olhos em Jesus significa se lembrar das coisas que ele fez, das coisas das quais ele participou, as coisas pelas quais ele sofreu. E olhando nós para ele, vamos imaginar o seguinte: ele realmente pagou um preço muito alto por mim. E vale a pena caminhar com Jesus. Vale a pena acreditar e confiar nele com todo o nosso coração. E quando nós fazemos esse compromisso, essa aliança de olhar para ele, no meio das nossas situações difíceis que passamos, vai facilitar a nossa caminhada. Uma vez, uma irmã falou comigo: pastor, mas eu não aceito isso. Pessoas ficam falando pelas costas de mim, ficam levantando calúnias a meu respeito. Aí eu disse para ela: você já viu e imaginou o que fizeram com Jesus? O que se fizeram com Jesus, o que não vão fazer com a gente? Ah, mas eu não aguento isso, eu não suporto isso. Essa é a razão, irmãos, porque o autor aqui de Hebreus está nos encorajando a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Paulo, ao escrever para os filipenses, fala assim para os filipenses: mire-se no exemplo de Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele, esvaziando-se de si mesmo, ele se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Qual foi o resultado disso? Deus o exaltou e colocou acima de tudo. E hoje, ao nome de Jesus, todos lhe obedecem. Os demônios lhe obedecem. O Senhor liberta, o Senhor transforma e colocou o nome de Jesus acima de todo nome. Pois o nome de Jesus tem poder. Às vezes nós nos sentimos tão humilhados, tão injustiçados, tão martirizados. Essa semana mesmo eu ouvi um texto lá de Hebreus, da carta de Pedro, quando Pedro, falando na sua carta, diz assim: em outras palavras, não se preocupar com as tribulações desse tempo, porque em nós será revelada uma grande glória. Por causa dos problemas que hoje nós enfrentamos, depois Deus vai nos dar a vitória. Jesus enfrentou a dor, a humilhação, mas foi levantado e foi colocado acima de todo nome. No momento que a gente está passando, às vezes, pelas humilhações, pelas dificuldades, o Senhor vai contemplar o seu coração. Deus está aprimorando a sua fé, a sua confiança, e Deus vai lhe dar a vitória. E você vai desfrutar do melhor da presença do Senhor. E eu só quero terminar dando um exemplo aqui, que Hebreus, a carta aos Hebreus está dizendo aqui que nós temos que nos desembaraçar, sobretudo do pecado, que fica assim tentando nos rodear, nos prender, nos agarrar, para nos privar das bênçãos de Deus, nos separar
da vida que ele veio para nos dar. A Bíblia fala que Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Sabe o que é vida abundante? É uma vida cheia de paz, é uma vida com alegria, é uma vida com prazer na presença do Senhor. Uma vida que, mesmo passando pelas dificuldades, nós temos a alegria de ter o nosso ajudador. Então, isso que é uma vida abundante. E quando fala aqui nas Escrituras, né, que a gente precisa estar nos desprendendo do pecado, é porque o pecado ele traz dor, o pecado traz amargura, o pecado ele traz morte, o pecado traz enfermidade, e o pecado é o ato da desobediência. E quando nós nos colocamos dessa forma, nós é que desfrutamos do pior da nossa vida. Por isso, nós temos a ajuda do Pai. Nós temos a ajuda que vem do alto. E eu quero terminar lendo agora um trechozinho do livro de Jó, que Jó, ele era um homem muito temente a Deus. E a Bíblia fala que não houve um homem tão íntegro quanto ele na sua época. Jó, no capítulo 31, verso 1 e 2. Veja só o que ele diz a respeito dos olhos. Jó 31, versos 1 e 2. O que Jó fez? Fiz um acordo com os meus olhos, de não olhar com a cobiça para as moças. Pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual é a herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Volta lá, por favor, para o versículo 1. Fiz um acordo com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças, para as donzelas. Então Jó, o que ele combinou com ele mesmo? Aliás, combinou com seus olhos. Quando eu olhar, eu vou ter um olhar bom. Quando eu olhar para as donzelas, eu vou olhar com um olhar de pureza, e não com um olhar de malícia, não com um olhar de fazer alguma coisa que desagrada a Deus e que te leva ao pecado. Então, isso que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós é a forma como nós podemos tratar os nossos olhos, Senhor. Então, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se eles forem maus, quão grandes trevas serão. Vamos pensar sobre isso. E vamos, assim, olhar para as obras de Deus na nossa vida, ter um olhar diferente, porque Deus é bom e Ele é fiel. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Vamos agradecer a Deus. Vamos orar. Amado Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor abre os nossos olhos para poder ver. O Senhor não somente abriu os olhos dos cegos naquela ocasião, para que eles pudessem enxergar, mas tem aberto também os olhos de muitas pessoas, para nós podermos ver de uma maneira diferente. Que os nossos olhos sejam santificados pelo Senhor. Que o Senhor venha lavar as nossas mentes de todo o mal, de todo o pecado. E a tua glória se manifeste em nossas vidas. Ó Deus, nos ensina a olhar de uma maneira nova. Abre os nossos olhos para poder ver as coisas que o Senhor tem realmente falado conosco. E a nossa vida possa ser assim abençoada com a tua palavra, com a tua visão, com o olhar do Senhor. E os nossos olhos estejam sempre voltados para ti, o autor e consumador da nossa fé. Tu és o nosso ajudador e nossa esperança está no Senhor, Pai. Abençoa as famílias que estão aqui nesta manhã. Renova a fé, renova as forças de cada um. Traz sobre cada um o ânimo do Senhor, o vigor da tua palavra, o vigor da tua presença, e que teu nome possa ser engrandecido em seus corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém?